Opa, então, eu vou estrear esse canal falando sobre Bunny. Exatamente, eu vou começar falando sobre o quadrinho que ninguém conhece. Mas enfim, nesse vídeo eu vou contar algumas curiosidades sobre Bunny. O quadrinho tá bem no começo, então não tem muita coisa pra falar. Mas eu vou tentar falar algumas coisas legais sobre o Bunny aqui. Curiosidade 1. Bunny originalmente ia ser um livro, mas eu desenhou a página e falaram pra ele fazer de novo, então ele decidiu continuar. Curiosidade 2. Bunny ficou um tempo parado, mas quando ele voltou, dá pra ver que ele mudou de traço. Isso não foi porque o Toon melhorou no desenho, ele que decidiu mudar o estilo de arte, porque o antigo era muito complicado e difícil. Com o novo ele se sente mais livre desenhando. Curiosidade 3. Cada personagem teve inspiração para ser criado. O Bunny, por exemplo, foi inspirado numa pelúcia que o Toon viu numa vitrine do shopping. E é até estranho você parar pra pensar que o Toon criou uma história inteira por causa de uma pelúcia do coelho. Mas enfim, o Bunny teve essa inspiração aí. A Annie foi inspirada na Fiona de Hora de Aventura, na Charlie de Hazbin Hotel e na Star de Star vs as Forças do Mal. O Dimitri foi inspirado nos emos dos animes, como o Sasuke e etc. O Onyus foi inspirado no Kakashi. E o Norman eu acho que é o mais curioso. Ele foi inspirado em um personagem do irmão do Toon. Era como se o irmão dele virasse o Norman, sabe? Curiosidade 4. A comida favorita do Bunny é café com pão com manteiga. A da Annie é estrogonofe de frango. A do Dimitri é lasanha. A do Onyus é bolo. E a do Norman é churrasco. Puta curiosidade merda, só pra encher linguiça essa caralho. Curiosidade 5. O Toon já falou que se o Iron Master fizesse um rap de Bunny, o Iron faria o Bunny, a Purple Moon faria a Annie, o Dippertail faria o Norman, o Pimenta faria o Onyus em Insônia, e o Jim ele ainda não falou. Por isso eu venho implorar pra que vocês flodem o Twitter dele falando pra ele me colocar no Jim porque eu mereço isso mais do que ninguém. Oi, gente, não do futuro, vim aqui complementar a curiosidade 5. Basicamente, se tivesse uma dublagem fodona com um dublador profissional, o Bunny seria o Charles Emanuel, que fez o Ben 10, Mutano e um monte de gente. A Annie seria a Luisa Palomanes, que fez a Hermione, a Estela e também um monte de gente. O Norman seria o Eric Bugleux, que fez o Aang do Avatar, a Lenda de Aang. Devia ser o Arthur Salerno, mas não vamos comentar sobre isso. O Jim seria o Matheus Perissé, que fez o Gib do iCarly, e o Ash no Pokémon Jornadas. O Onyo seria o Felipe Drummond, que fez o Rex do Mutant Rex, e o Insônia seria o Márcio Simões, que fez o Coringa. Pronto, pode voltar pro resto. Curiosidade 6. A Annie não tem pais. Ela foi adotada por uma senhoria tigre. Ela até aparece no primeiro capítulo. Ali ó, ali no cantinho. Curiosidade 7. Quando o Norman foi achado no bosque, ele era pequeno, do formato de uma bola assim. E o Bunny e a Annie perceberam que ele repetia o que as pessoas falavam. Aí eles tiveram a ideia de ensinar ele a falar. E ele também foi crescendo com o tempo. Foi crescendo perninha, bracinho, até que ele virou o que a gente conhece hoje. Curiosidade 8. O Jim não lembra como ele quebrou a orelha, porque ele ainda era um bebê. Foi naquele ataque que foi falado no quadrinho. E se ele fosse humano, a orelha dele seria assim. Curiosidade 9. O Toon já falou de duas bandas que aparecem no quadrinho: a Crânios Quebrados e a Yin Yang. Eu vou falar um pouquinho da Yin Yang porque... pelo amor de Deus. Essa banda aí, Yin Yang, é composta por duas pandas, uma preta e uma branca. Toon, o que tu fumou, cara? Curiosidade 10. O nome Bunny com 2 Ys veio de um erro que o Toon cometeu. Ele errou o nome, escreveu com 2 Ys, achou maneiro e decidiu botar assim. Curiosidade 11. O Onyus consegue falar, mas ele prefere não falar porque ele sente dor quando ele fala, por causa de um ferimento que ele tem na garganta. E a Ordem demorou muito pra ouvir a voz dele. Curiosidade 12. Em Bunny, só mamíferos são... humanos. Isso inclui ornitorrincos e morcegos. Curiosidade 13. O Toon também já mostrou como seria a casa dos Greens. E ela seria assim, ó. Curiosidade 14. Vocês estão vendo essa espada aí? Ela é do Jim. E eu já fiz ela na vida real. E eu fiquei muito tempo fazendo. Aí o Toon veio e falou que ele não ia usar. Aí ele ficou com pena e botou o Jim pra usar a espada. Curiosidade 15. Quantos dedos o Norman tem? Você que disse 4, você acertou. E você que disse 5, você também acertou. As mãos são uma forma muito instável para o Norman conseguir manter. Então ele fica alternando entre 4 e 5 dedos. Eu sei que tem muita curiosidade ruim, muita curiosidade só pra encher linguiça, mas o quadrinho tá só no começo. Então eu venho pedir pra vocês lerem o quadrinho.
pra vocês lerem o quadrinho e seguir o Toon no Twitter. Isso já ajuda ele muito, assim, motiva ele a continuar. Então é isso. Toon continua fazendo Bunny e falou. Ô, gente, mas mais um aviso. Eu fui contratado pelo Toon. Obrigado, parceiro do vídeo.